Bom dia a todos. Bom dia, Flávia. Bom dia. Aos que ainda não me conhecem, eu sou o Ivo Giroto, professor da FAUSP e companheiro da professora Flávia Brito no Departamento de História e Estética do projeto, da FAO. E no FAO Encontros dessa manhã, a Flávia vai compartilhar conosco um recorte das suas pesquisas de pós-doutorado recém-concluídas na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, no qual ela investigou questões de historiografia e patrimônio relacionadas à domesticidade e habitação social moderna na França e no Brasil. E aos que ainda não a conhecem, que imagino que sejam poucos, vou fazer uma breve apresentação da professora Flávia Brito do Nascimento, graduada em História pela Universidade Federal Fluminense e em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora pela FAUSP. Foi arquiteta concursada do IPHAN entre 2005 e 2013, diretora de pesquisa e documentação do INEPAC, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro, foi consultora da Unesco e tem experiência em diversos projetos e obras de restauração. A Flávia integrou o grupo de pesquisa e é autora de artigos para a série de livros Pioneiros da Habitação Social, dirigida pelo professor Nabil Bonduki, e dos livros Entre a Estética e o Hábito, o Departamento de Habitação Popular, 1946-1960, e Blocos de Memórias, Habitação Social, Arquitetura Moderna e Patrimônio Cultural. Também é coautora do livro Domesticidade, Gênero e Cultura Material, juntamente com a Joana Mello, José Lira, Silvana Rubino. Finalmente, ela recebeu diversos prêmios por suas pesquisas, livros e projetos, outorgados por instituições como IAB Rio, Ampur, Amparc, Museu da Casa Brasileira, ABEA e Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje, como eu disse, a Flávia vai apresentar um pouco das suas experiências de pós-doutorado na França, com a apresentação Adeus Gagarin, Patrimônio e Habitação na França. A palavra está com você. Boa palestra. Muito obrigada, Ivo. Antes de eu passar aqui a apresentação estrito sensu, eu também gostaria de fazer os meus agradecimentos, em primeiro lugar, à FAO e a toda a equipe do VideoFAO, o Diógenes e a Rose, que ajudaram a gente a estar aqui e organizar essa palestra. A professora Ana Lana, diretora da FAO, pelo convite e estímulo à pesquisa e diálogo antes, durante e depois, né, da realização da pesquisa. Queria agradecer muito ao AUH, o Departamento de História ao qual eu pertenço, às professoras Beatriz Kiel, Maria Lúcia Bressan e Mônica Junqueira, que em diversos momentos viabilizaram, dialogaram pela minha possibilidade de saída para fazer o pós-doc nesse ano. Aos meus colegas também do grupo de disciplinas em Urbanização e Urbanismo, Jorge Bassani, Leandro Medrano, Beatriz Bueno Nacastro e Renato Simbalista, aos quais eu serei sempre grata pela possibilidade também de saída. E, finalmente, ao Ivo Giroto, colega novo, a quem aproveito para dar boas-vindas a você aqui à FAO, pela organização, e ao público que, embora o retorno à FAO não tenha sido como planejado, não é um retorno estrito sensu, né? É um retorno mais simbólico do que prático, e num momento de crise, de tantos desafios e tantos problemas, mas, de certa forma, estar aqui com vocês significa um pedaço da vida que era e é o sentido do que a gente faz do nosso trabalho. O objeto da pesquisa, que eu intitulei Adeus Gagarin, Patrimônio e Habitação na França, são as políticas de patrimônio cultural e as suas relações com a habitação social na França, os seus encontros e desencontros, numa pesquisa que eu desenvolvi, então, ao longo do segundo semestre de 2019 e primeiro de 2020, com uma bolsa FAPESP, na Universidade de Paris I, Sorbonne, junto ao Centro de Pesquisas de História Social dos Mundos Contemporâneos, a quem eu agradeço também, a Charlotte Worms e ao Emmanuel Bélanger, pela gentileza e acolhida nessa aventura que foi conhecer, visitar, pesquisar e compreender a história da habitação da França e de Paris, particularmente, para além das muralhas, ou a Paris da periferia. Eu
essa apresentação que eu vou agora, então, compartilhar com vocês, ela é um trabalho em progresso, né? É uma pesquisa que ainda não foi totalmente processada, né? Todo o material, as fontes de pesquisa, tudo que eu, de alguma forma, consegui. Então, é um material que ainda não está completamente processado, um material que está em trabalho, mas que justamente é importante de apresentar e de discutir. Essa é a possibilidade aqui do nosso diálogo. Eu agradeço enormemente ao público e a possibilidade de estar aqui e conversar sobre essa pesquisa. Eu queria pedir licença para vocês e eu vou começar não falando de Paris, não vou começar por Paris, mas vou começar pelo Rio de Janeiro com uma história, um pouco para partilhar com vocês os caminhos, os raciocínios dessa pesquisa e por que a etapa francesa foi uma etapa substantiva e importante no meu percurso de pesquisa. Em 2018, a Escola de Samba Paraíso do Tuiuti foi vice-campeã do Carnaval Carioca, com um samba-enredo que criticava o passado escravista e trazia, pela primeira vez, uma mulher como puxadora de samba. Um público assistiu bastante emocionado, e num ano que se anunciaria, então, particularmente duro, com o assassinato da Marielle Franco, a ascensão da ultradireita e a eleição do atual presidente e todos os caminhos e descaminhos de desestruturação que a gente está vivendo e pelos quais a gente está tentando lutar contra. Essa história ela é particularmente importante para mim, porque a favela Escola de Samba do Tuiuti, Paraíso do Tuiuti, ela está enraizada na favela de mesmo nome, que é vizinha ao conjunto residencial do Pedregulho, que é certamente um dos edifícios de habitação social mais conhecidos e talvez de arquitetura moderna brasileira mais conhecidos no Brasil e no exterior. Há indícios pela cartografia, que a favela do Tuiuti, a formação inicial da comunidade teria acontecido muito tempo antes do próprio conjunto habitacional, ainda no final do século XIX, meados do XIX, talvez, quando se constrói esse reservatório de águas pelo Dom Pedro II, como parte de um sistema de abastecimento de águas, e nesse caso vizinho ao Palácio Imperial. Então, pela cartografia, a gente consegue identificar que essa favela teria existido, então, desde muito tempo. Entretanto, a história do Pedregulho, ela nunca é colocada lado a lado aos moradores que estavam lá, né? Existe uma associação autor-obra que afasta a compreensão desses objetos como objetos ligados a uma história intelectual e uma história urbana. Então, essa era uma pergunta que me guia desde muito tempo, quando que eu olho para esse edifício, na minha vida adulta de pesquisadora, e nessa pesquisa mais geral sobre a relação entre habitação e patrimônio, eu tenho tentado investigar a partir dos campos da história urbana, da memória, de gênero, da domesticidade, da história do trabalho, pensar como a história da habitação ela é parte ou ela é uma história social. Isso me parece absolutamente imprescindível para pensar no campo do patrimônio, em que esses objetos, eles não são objetos em si, mas eles são referências culturais atravessados pelas experiências de vida, pela trajetória das pessoas, pelas memórias, pelas construções de sentido que são feitas ao longo do tempo. Então, estando em acordo com Gérard Monnier, que é um historiador da arte francês, historiador da arquitetura, o processo de apropriação ele é tão importante quanto o próprio momento da construção. E ele é o menos, em geral, ele é o menos estudado nesses processos. Então, os sentidos socialmente atribuídos a esses espaços e edifícios, no caso da habitação social, eles são importantíssimos para pensar as suas permanências hoje. Porque a história da habitação social no mundo contemporâneo, né, desde o 19, quando se constitui um pensamento de provimento de habitação social, é um entendimento da destituição. Né? E justamente o que o campo de legitimidade do patrimônio, ou o discurso autorizado do patrimônio,
nos termos cunhados pela Lord Jane Smith, nos colocam, é de que esse campo de legitimidade destitui os saberes do outro, ou os usos do outro. E é nessa tensão que me parece que a hipótese aqui, justamente, é de que a habitação é um campo privilegiado para pensar o patrimônio como performance, o patrimônio no uso, porque é imprescindível compreender as pessoas nos usos da sua própria habitação social e como essa memória se organiza e se estrutura, e é contestada justamente pelas populações que habitam hoje nesses lugares, no momento em que elas afirmam, né? Elas se identificam com as suas histórias, elas constroem narrativas contra narrativas, elas constroem pertencimentos que são altamente contestativos desse mundo de legitimidade e de saberes do campo do patrimônio cultural, que é o que me interessa, então, de certa forma, explorar nessa pesquisa. Então, dialogo, portanto, com o campo dos estudos críticos do patrimônio, tentando justamente olhar para o patrimônio na sua dimensão dos direitos sociais, na sua dimensão dos direitos urbanos, questionando vivamente essas ortodoxias estabelecidas, ao mesmo tempo em que eu acredito na preservação e milito por ela, né? E são compromissos que eu assumi há muito tempo na minha vida patrimonial, digamos assim, desde os tempos do INEPAC, que o Ivo até mencionou aqui na sua apresentação, e eu aproveito, então, para render as minhas homenagens ao Ítalo Campofiorito, que morreu esse ano, em maio, e ao INEPAC, que foi completamente destruído pelo governo atual, órgão estadual, de uma equipe que bravamente cuidava do patrimônio estadual do Rio de Janeiro. E nos compromissos que essa equipe assumiu lá desde a década de 80 com a democratização do patrimônio. A França, portanto, foi uma etapa importantíssima dessa pesquisa, foi uma etapa necessária, primeiro porque é um país que tem uma produção muito grande de habitação social, é o estado do bem-estar social, chamados 30 gloriosos, construíram um patrimônio imobiliário do que se chama grands ensembles, ou dos grandes conjuntos habitacionais, como poucos países têm. Ao mesmo tempo, é um dos países que tem um discurso de patrimônio, uma associação do Estado no patrimônio também fortíssimos, a ponto de que, no dia do incêndio da Notre Dame, naquela noite, o presidente Emmanuel Macron, ele foi à televisão e disse: a Notre Dame somos nós, né? Um processo de identidade entre objeto e nação que é constituído no século XVIII e que se reitera no século XXI. Eu queria saber, entender, né, assim, o que é o patrimônio para além da Notre Dame, que camadas de significado têm esses territórios de espaços populares, como que esses espaços são protegidos, por quem eles são protegidos, por que legislações, e como eles são encarados como patrimônio, se é que são, né? Então, essas eram as perguntas. E o que tem sido feito para acolher os contrausos, as contestações do patrimônio, os discursos, romper com esses discursos legitimados de monumentalidade do campo do patrimônio cultural. Para isso, então, eu dividi essa apresentação, essa foi uma introdução um pouco do caminho de por que a habitação social e o patrimônio juntos, por que a habitação junto do patrimônio, porque a França. Eu vou dividir em 4 partes, falar um pouco da construção desse patrimônio imobiliário, o que é essa produção de habitação social na França, pois quando esses objetos começam a ser demolidos, eles são progressivamente demolidos, quando é criada a Agência Nacional de Renovação Urbana, que se encarrega de colocar abaixo, promover novos objetos, e face a isso, o que é feito, como é constituído um patrimônio do século XX, se é que existe, o que é uma categoria de um patrimônio de um século, qual o sentido disso, e como ele se elabora na França, e, finalmente, as ações das associações locais, das prefeituras, dos museus, e uma dimensão da vida privada
que se musealiza fartamente, né, quase um fenômeno de apartamentos da vida privada em conjuntos, em habitações populares, que musealizam esse passado numa nostalgia, nos termos da Vila Ovental, uma nostalgia de um passado que, de fato, talvez nunca tenha existido ou que tenha sido vivido e tenha sido rompido hoje, já desde a década de 70, a partir de novos usos e contestações. Então, a primeira, assim, logo na minha chegada, e o que dá título à apresentação, que é o Adeus Gagarin, é essa Cité Gagarin, que logo que eu cheguei, eu fui fazer uma visita e ela estava em processo de demolição numa grande festa, né, uma festa pela demolição, que era uma despedida, promovida pela própria prefeitura, uma prefeitura que é comunista desde o século XIX, né, desde a formação daquela municipalidade. Há uma sucessão de prefeitos comunistas, a bandeira vermelha, são várias prefeituras em torno de Paris que têm essa característica e que têm na habitação social uma de suas principais bandeiras. E, entretanto, em setembro de 2019, esse conjunto, que recebe o nome de Gagarin, que é o astronauta russo que, depois das suas explorações espaciais, vira um embaixador da antiga União Soviética e vai conhecendo, vai visitando diversos países e diversos parceiros intelectuais, e nesse caso ele dá nome, então, a esse conjunto habitacional, esse edifício, como uma homenagem à Rússia e às relações entre habitação social, entre promoção de habitação social, que estavam sendo demolidas, né? O conjunto fica a pouco de mais de 1 quilômetro, esse número 1 aqui, dos limites do município de Paris, né, que está onde seria o centro da cidade. E essa festa, então, juntava os moradores, o prefeito, a arquiteta, que era autora do novo projeto, toda uma comoção de despedida para alguma coisa que já estava decidida. Aqui está o cartaz do Goodbye Gagarin, que faz alusão ao filme Goodbye Lenin. Numa despedida que, ao mesmo tempo, era uma tentativa de pacificação junto aos moradores, de um processo que era considerado inevitável. E o processo de demolição eu fui acompanhando ao longo do tempo, né, à medida em que eu estive lá, e com a pandemia a demolição continuou, e ainda pude ver mais um pedaço no final, antes da minha partida da sua demolição. Não muito longe dali, né, mas a 30 quilômetros do centro de Paris, nesse número 3 aqui, um outro conjunto, o Parc Olièvre, na região de Évry, ele também está condenado à demolição, né? É um conjunto, são essa série de edifícios, e uma curiosidade, quer dizer, um aspecto que mobilizou e mobilizou a comunidade contra a demolição é justamente porque um dos edifícios desse conjunto, o Bâtiment 7, o edifício 7, reuniu, quer dizer, produziu 7 rappeurs franceses importantes na cena do hip hop francês atual. E esse grupo que celebrizou o edifício, né? Tem várias músicas que celebrizaram o edifício, também se mobilizaram com uma festa, uma cerimônia de despedida, com um filme, documentários, e um abaixo-assinado à Unesco pedindo o reconhecimento desse conjunto como patrimônio imaterial, inspirados no reggae jamaicano, que é considerado patrimônio imaterial pela Unesco. É claro que o abaixo-assinado não foi bem sucedido, nem tem tantas assinaturas assim, e o edifício está condenado à demolição em breve, a começar no começo do próximo ano, já com um novo projeto. Um terceiro conjunto, ao longo da minha temporada de um ano, também condenado à demolição, a Tour Nuage, ou Tour Ayu, na periferia de Paris, na periferia norte, aqui em Nanterre, que é
um subúrbio talvez mais conhecido, né, por conta da universidade, essas torres aqui, que ficam muito próximas, vizinhas ao Arco de la Défense, um dos centros, o centro financeiro de Paris, extremamente pressionada pelo mercado imobiliário, esse conjunto de habitação social também estava com os dias contados. Entretanto, por ser talvez por ser de um arquiteto mais conhecido, talvez por ter uma historiografia bem mais reconhecida, houve uma grande mobilização em favor desse conjunto e de uma previsão inicial de demolição de 9 dos edifícios do conjunto, mais da metade dos edifícios do conjunto seriam demolidos. Fez-se um concurso e decidiu-se demolir apenas um dos edifícios. Ou seja, uma série de polêmicas que foram saindo ao longo desse ano que eu estive lá e que eu fui acompanhando, algumas polêmicas e outros silenciamentos absolutos, no caso do Parc Olièvre ou no próprio Parque Cité Gagarine, um silenciamento em relação ao patrimônio, me levaram, então, a tentar compreender o que seria essa produção. Então, uma boa parte da pesquisa foi dedicada ao trabalho de campo, à visitação de vários desses conjuntos no entorno de Paris. Aí tem um mapa de alguns desses edifícios que eu visitei, alguns desses conjuntos que eu fiz trabalho de campo. Então, conhecer o que é esse universo imobiliário da habitação, que foi essa produção do estado de bem-estar social, e é por aí que eu vou fazer uma breve apresentação, então, do que foi essa produção, né? É uma produção que começa desde meados do século XIX, feita pelo Estado, mas também por diversas sociedades filantrópicas, com experimentações como, por exemplo, os projetos de habitação au bon marché. Esse é um exemplo de um edifício que dentro dele, por exemplo, abriga uma piscina. Teria que ter um corte aí para entender, mas dentro aqui, exatamente no meio do edifício, em volta da piscina, são as habitações, que é um exemplo de tipo de projeto de habitação bon marché, que é construída no momento em que as muralhas são definitivamente demolidas e se abre o entorno de Paris. Em torno dele há uma quantidade muito grande de projetos de habitação que são chamadas ao bon marché, quer dizer, a preços baixos, a preços baratos, que são financiadas pelo Estado. Diferentemente de outros países no entre duas guerras, nos anos 20, como a Alemanha ou a Holanda, em que a produção da habitação social ela é muito grande, na França as experimentações elas são menores, elas são importantes, elas são significativas, mas elas não alcançam a repercussão, por exemplo, das experiências alemãs, né? Mas ela tem, por exemplo, o projeto do Tony Garnier, em Lyon, que é um enorme conjunto de habitação social, feito pelo Garnier, que é um clássico do urbanismo, né? Que é assinado, inclusive, aqui na FAO. Ou outras experiências, como a Cité Lamouette, em Drancy, que é uma história muito, muito importante do século XX, porque ele foi construído como um conjunto habitacional e, ao longo da Segunda Guerra Mundial, ele virou um campo de concentração, ele foi um campo de deportação que reunia os judeus e os deportados da França antes de irem para os campos de concentração na Alemanha, e ele mesmo foi um campo. Com o fim da guerra, ele foi demolido, o que sobrou dele foi tornado uma vez mais habitação social, junto com o memorial. Então, é um espaço que carrega uma grande parte da história do século XX, e esse conjunto, inclusive, é citado na documentação dos institutos de aposentadoria e pensão como uma referência, lá nos anos 30, né? Antes dele virar um campo de concentração, logicamente. E o que é também pouco citado pela nossa historiografia da habitação social. Mas é a partir da Segunda Guerra Mundial que a França começa, de fato, a enfrentar o problema da habitação social com a constituição do estado de bem-estar social. Com o fim da guerra, a Primeira Guerra foi
devastadora em termos humanos. A Segunda Guerra, os números são bem menores de mortes, comparados à Primeira Guerra, claro que são muito altos ainda, mas a destruição urbana ela é muito maior. E na França, muitas cidades sofrem processos de destruição significativos. O que leva à constituição do Ministério da Reconstrução e do Urbanismo, logo no imediato pós-guerra, em que se começam a fazer uma série de experimentações de habitação social. Uma delas são as unidades de habitação feitas pelo Le Corbusier, mas elas são pouquíssimo representativas do universo habitacional. O ministro Claudius Petit, que foi um resistente, que lutou na resistência francesa durante a guerra, ele era um amigo pessoal do Le Corbusier e gostaria de ter feito mais unidades de habitação no território francês, o que acaba não acontecendo. Ele não consegue emplacar o projeto. Depois, quando ele é prefeito da cidade de Firminy, ele faz uma nova unité d'habitation, que são 5 só no total, mas elas não são representativas, embora elas sejam largamente conhecidas e largamente citadas pela historiografia, não só para além da França, mas também na França, na história da arquitetura francesa. Eu vou voltar a isso brevemente. O fato é que as experiências do Ministério da Reconstrução e o debate da domesticidade, ele é fundamental, né? Como mostrou a Beatriz Colomina, a domesticidade e guerra, eles vão juntos, e a domesticidade alcança um local importantíssimo no processo de reconstrução. E isso é claro, né, ficou claro nas experiências do Ministério da Reconstrução, que no Salon des Arts Ménagères, que são exposições de modos de vida que acontecem desde a década de 30, mas que vão aquecer muito na reconstrução com experimentações. Uma delas, por exemplo, é um concurso que é feito com diversos arquitetos europeus para construir uma experiência de habitação como essa aqui, que é da Noisy-le-Sec, que acaba não sendo adotada como solução. Portanto, a questão da habitação, ela realmente é assumida como um problema de Estado a partir de 1953, quando se constitui um programa, que é um programa das zonas de urbanização prioritária, as ZUPs, são chamadas as ZUPs, que viabilizam a ocupação e a urbanização de territórios nas periferias, que vão ser ocupados com esse tipo de conjunto habitacional a partir da linguagem do movimento moderno. E são conjuntos realmente gigantescos, são com 4.000 unidades, 5.000 unidades. 1.000 unidades é um conjunto pequeno. Esse, por exemplo, é um exemplo clássico desse processo de reconstrução, que já não é, né, já é depois da guerra, já é nos anos 50, em que, por exemplo, essa torre tem 1 quilômetro de torre. 1 quilômetro de torre de habitação. Depois ela vai ser demolida parcialmente, né? São 2 torres muito grandes, e vão ser reconstruídas em outras bases. Esse processo de construção, ele vai dar, então, origem a uma paisagem da periferia, uma paisagem de conjuntos habitacionais de grande escala, muito inspirados e calcados na linguagem do movimento moderno, que criam quase uma indistinção, leigamente uma indistinção dessa produção. Então, há um território que é dividido entre barras, torres e pequenas casas. Essa é a paisagem da periferia imediata de Paris, para além do que é entendido hoje como Grande Paris. Para além disso, nesse grande território que eu mostrei no mapa, a ocupação da paisagem, tem essa feição. São inúmeros conjuntos, não há uma quantificação, não há um inventário, eles foram pouco objeto da historiografia da arquitetura. A própria identificação dos arquitetos, ela não é clara, né? Então há uma certa incompreensão da historiografia, uma historiografia feita principalmente por historiadores ligados justamente ao Centro de História Social, ao qual eu fui, que
que veem nessa habitação um objeto da história, e não necessariamente um objeto da história da arquitetura ou da história da urbanização ou da cidade. Então, esse é um nó historiográfico que foi preciso deslindar para poder compreender e ter acesso a essa produção, que, como eu disse, é bastante variada. Isso, por exemplo, é uma cooperativa de habitação, uma cooperativa de moradores que se juntaram, contrataram um arquiteto e, com os subsídios do Estado, construíram esse conjunto. Para dar um exemplo, entre outros. O exemplo clássico é Sarcelles, que fica na periferia norte de Paris, a cerca de 20 quilômetros, acessíveis por trem, hoje acessíveis por trem, mas na época não, e ele é emblemático porque ele deu origem ao nome de uma doença, que é a sarcelite, que é uma doença que acometia as mulheres moradoras de conjuntos habitacionais. Então, há um universo de críticas, enorme universo de críticas que é feito, ao mesmo tempo que há uma intenção que é encarada como muito positiva e uma provisão de habitação que é apropriada também como positiva. Então, esse movimento pendular entre crítica e aceitação, e crítica e elogio, crítica e fornecimento do estado de bem-estar social, ela está na origem da produção e das críticas que seguem até hoje. Então, os números, por exemplo, de que 50% da população em 1950 vivia em apartamentos sem banheiros. 60% da população vivia em condições precárias de habitação. São estatísticas que são sempre referenciadas, eram referenciadas à época e são referenciadas agora para elogiar as conquistas de um conforto doméstico e, ao mesmo tempo, são acompanhadas, por exemplo, da criação, por exemplo, dessa ideia de uma doença feminina, de mulheres que vão morar nesses lugares distantes, que só vêm em bloco habitacional, que não tem comércio, que não tem lazer, num território que é ocupado só por crianças, ou seja, sem diversidade social nenhuma. Então, as críticas, elas vão sendo respondidas pela promoção, então são feitos referendos de habitação, são feitas novas exposições de habitação, todo um universo que, dentro de um comprometimento da provisão habitacional, que segue ao longo de todo esse período, chegando até a década de 70. Então, a crítica se faz, mas a provisão de habitação, ela continua. Esse, por exemplo, é um conjunto da René Gaillet, que é uma arquiteta que começa a sua carreira com o Jean Renaudy, depois eles se separam, e ela faz diversos desses tipos de conjuntos. Ela faz tanto a torre quanto esse da frente. Ou, por exemplo, o Émile Ayou, que é um outro arquiteto que vai fazer a crítica à arquitetura moderna no compromisso com a produção da habitação social. Então, são alguns exemplos, né, de conjuntos que continuam a ser construídos mesmo após a crítica do movimento moderno, né? Tem uma variedade de possibilidades aqui e de formas, até que, nos anos de 1974, com a crise do petróleo, a França para, assim, por uma lei ministerial, ela para de produzir habitação social, encerra-se esse período, encerra-se o período dos grands ensembles, por decreto ministerial, referindo-se exatamente a isso. É um momento de grande crise imigratória, né? Tem a Guerra da Argélia, a vinda as independências na África, então a vinda de muitos imigrantes, e esses territórios vão ser vistos, vão ser associados como territórios de pobreza, de delinquência, de problemas. Então, algum aspecto positivo historiográfico, como fala o Gérard Mounier, que eu já citei, ele vai se perdendo e vai sendo substituído pelas interpretações presentes, que vão ser um verdadeiro caldeirão de revoltas de jovens a partir da década de 80, a começar por um primeiro protesto, que era um protesto racial, no conjunto de Lyon, que se chama Manguette, e esse conjunto essa revolta no conjunto deu origem a uma marcha antirracial na década de 80, que foi evidentemente debelada
E isso só foi crescendo, né? Houve um crescendo de tensão social ao longo dos anos 80, 90, até que em 2005 explodem-se as revoltas das periferias, dos jovens, questionando os lugares de identidade, os lugares que são concedidos ou não concedidos às estigmatizações feitas a esses lugares. A resposta do Estado frente a esses problemas, é uma resposta de condenação do espaço arquitetônico, né? É uma resposta de demolição. Aquilo que era dúvida em algum momento, aquilo que era a doença, era preciso acabar com a doença do conjunto habitacional. Olha, de fato, ela existia, né? Esses lugares vão sendo vistos como caldeirões sociais de tensão e cuja solução é a erradicação. As demolições, elas são extensas, espetaculares, mediatizadas, bastante divulgadas e, em alguma medida, contestadas. Mas elas passam a ser uma política de Estado efetivamente a partir de 2002, quando se cria a Agência Nacional de Renovação Urbana, que é uma agência governamental, como a gente tem as nossas agências nacionais aqui, né? Também na França há as agências, e uma das agências é uma agência de renovação urbana. O Renaud Epstein, que é um cientista político que estuda a política de demolição, né, ele interpreta, junto com outros cientistas sociais e cientistas políticos, né, que essa política de vila, política de cidade, desculpa, né, as políticas da cidade, o politique de ville, elas são uma substituição às políticas sociais. Né? Todas as políticas sociais francesas, elas vão passar por esse processo de reorganização do território, que inclui, então, todas as políticas sociais. E a sua estrutura, né, a sua lógica urbanística, ela remonta às reformas de Paris, às reformas do século XIX, as reformas haussmannianas, em que o arrasa-quarteirão, em que a demolição e a abertura de vias, elas têm a ver com um processo de limpeza do território, que, para alguns autores, ela é o mesmo processo de intervenção, em que a demolição é uma lógica, ao mesmo tempo, também de uma lógica de renovação, de possibilidade de construção e de especulação imobiliária. Então, essa agência, ela é muito importante, ela vai ter muito poder, né? Ela vai ter muito dinheiro, e ela vai promover, então, renovações extensivas como essa, que é um conjunto que teve muito problema social, que teve revolta, é uma imagem, né, de policiais na frente, que vai ser demolido, e a substituição arquitetônica são esse tipo de arquitetura, edifícios baixos, com densidade média, mas com mistura social, e essa é uma armadilha argumentativa, né? A mistura social, ela não é entendida, não é dita como, obviamente, como gentrificação, nem mesmo a crítica mobiliza os processos de expulsão, como gentrificação, mas elas são estruturadas em torno da mixité social, da diversidade social, que é feita a partir do oferecimento, da venda de certas unidades. Então, em muitos desses conjuntos, os HLM, né, que são a habitação au loyer modéré, habitação de baixos custos, que são inteiramente financiadas e são geridas pelos escritórios públicos de habitação social, são alugadas, elas passam a ter a propriedade dividida. Então, há conjuntos que eram 100% de habitação social e que serão agora metade ou menos da metade de habitação social e a outra metade de apartamentos privados, né, vendidos privados, sem a gestão do Estado, sem o subsídio do Estado. Um exemplo clássico, né, assim, quase incontornável desse processo de renovação urbana é a Cité des 4.000, a cidade dos 4.000, La Courneuve, que fica na periferia norte, no 93, no distrito 93, que tem todo um imaginário urbano, né, o 93, como também é referido, e o imaginário
também negativo a partir dos atentados terroristas, né? Alguns dos terroristas foram caçados nesses lugares, enfim, todo o imaginário da imigração que chega junto, já desde a década de 80, como eu falei, que vão a criar novas camadas de legitimidade. Então, o projeto era esse edifício, esse conjunto era composto de 8 torres grandes como essa, né? Não tem 1 quilômetro como aquela, mas tem meio quilômetro, são torres gigantescas, são barras gigantescas, que vão ser demolidas e renovadas por esse tipo de projeto, né? Então, casas unifamiliares, pequenos apartamentos, né? Com esse tipo de configuração. Aqui nessa imagem você consegue ver um pedaço do conjunto original, que já está vazio, que vai ser demolido, e frente a essa nova produção da arquitetura. Então, restam nesse conjunto uma torre menor e aquela torre grande. Então, ele é muito emblemático dos processos de renovação e de transformação, substituição, por exemplo, com esse tipo de habitação. Então, para e passo a todo esse movimento de demolição, como a gente sabe, no caso brasileiro, o José Reginaldo Gonçalves já mostrou isso, a renovação, a demolição, a perda, ela é mobilizadora do patrimônio. Então, no caso francês, essa era a pergunta, né? Onde estaria o patrimônio em todo esse processo? Né? Quais são as lógicas de patrimonialização que se mobilizam, né? A discussão da arquitetura moderna, ou da arquitetura do século XX, né, tem uma cronologia que é comum a diversos países, ela borbulha na década de 80 e explode nos anos 80 e 2000, com a criação do Docomomo, com a criação de várias instituições de preservação. Na França, ela começa já nos anos 60 com a preservação da obra do Le Corbusier, ele se encarrega de deixar a fundação e o legado dele, mas o enfrentamento desse tema, ele só começa a ser feito, então, também em torno dos anos 80, que é quando há uma expansão discursiva do patrimônio no Brasil e no mundo, né? Na França, essa ampliação patrimonial, ela vai atingir novas tipologias, arquitetura eclética, novas arquiteturas, vai atingir novas temporalidades, vai atingir outras áreas, outros territórios que ainda não estavam ainda contemplados, a partir de um processo que também a gente pode fazer um paralelo com o Brasil, que é um processo de descentralização. A França não é federativa, então essa descentralização do Ministério da Cultura, criam-se diretorias regionais, diretorias locais, que vão fazer os seus próprios inventários, e ao fazerem os seus próprios inventários, mais próximos da população local, elas vão reconhecer uma série de novas arquiteturas, como, por exemplo, a arquitetura industrial. Né? Os anos 80 é a década do patrimônio industrial na França. Isso vai levar ao que se chamou de uma explosão patrimonial, né? Autores que são muito lidos no Brasil, como a François Chouet, o próprio Henri Jody, que vão dizer dessa explosão patrimonial. Entretanto, essa bibliografia ela vem sendo largamente revista na França hoje, né? E pelos próprios técnicos. Eu fiz várias entrevistas com algumas pessoas do Ministério, com as diretorias regionais, e a pergunta é: existe muito patrimônio na França? A resposta era sim e não. Existe muito de um mesmo tipo e pouco de outro tipo, né? Isso é uma recorrência no discurso. Então, o próprio Babelon, François Babelon, que tem um livro importante sobre patrimônio, ele faz um pós-fácil em que ele diz: olha, eu avaliei mal, eu achei que havia muito patrimônio e hoje eu vejo que esse patrimônio é uma repetição. Então, como que entra a arquitetura, esse legado do século XX? Ele entra dentro de uma lógica estritamente arquitetônica. Então, a ação do Estado, essa foi uma parte bem interessante, emocionante da pesquisa, porque eu fiz pesquisa nos processos de tombamento, é uma documentação que eu conheço bem como
pesquisadora e como autora, né, como produtora de processos de tombamento, e foi muito interessante ver como eles organizam os processos, como a documentação se estrutura, e é muito similar, assim, é a mesma tipologia de documento aqui do Brasil, isso foi bem interessante. E o que está protegido, então, né, a resposta do Estado é uma resposta muito, muito, muito tímida. Né? O que tem de habitação reconhecido, assim como é no Brasil, as estatísticas que a gente tem, elas são elas representam a lacuna desse debate. Lógico que o número em si, talvez não queira dizer absolutamente nada, mas ele é um indicador possível de um debate. Os reconhecimentos da habitação, eles começam também na década de 80, aí também, mais uma vez, parecido com a experiência brasileira, a partir, aí essa é uma novidade, a partir da demanda social. Então, esse, por exemplo, é um conjunto de ferroviários que vão ver suas casas demolidas, então eles fazem um pedido ao Ministério da Cultura e na reunião do conselho, na ata do conselho, é dito, bom, a gente precisa começar a proteger esse tipo de habitação, e por que não? E no porquê não, eles acabam, então, reconhecendo. Os argumentos arquitetônicos, argumentos historiográficos, eles são decisivos em todos esses processos de reconhecimento da arquitetura de habitação social. Isso não é uma prerrogativa do Brasil, e eu verifiquei isso também. Esse é um outro conjunto que o argumento ele é muito parecido com a Hof vienense. Ele é uma representante dessa arquitetura da década de 30, e ele tem qualidades arquitetônicas. São sempre argumentos que são citados nesse processo, que estão num quadro de reconhecimento da arquitetura moderna. Essa é uma casa de um industrial em Lille, que é adquirida pelo Ministério da Cultura, inteiramente restaurada, como um monumento da arquitetura moderna. E os reconhecimentos feitos pela Unesco, que, claro, que são financiados pelo Estado francês, né? A gente sabe que o Estado parte, é o que financia o processo de tombamento, é o que faz a organização do processo de tombamento e apresenta à Unesco. Então, Le Havre do Perret, com uma obra do Oscar Niemeyer, alçada à condição de patrimônio mundial da Unesco, juntamente com a obra do Le Corbusier. Então, não basta edifício de habitação, não basta uma unidade, umas 5 unidades na França, e um apartamento inteiro que é protegido, classificado, tombado. Né? Existe uma lei de 1913, que é a lei do Classement, que é a lei que permanece até hoje. Na década de 60, a instituição do inventário suplementar, que é quase uma antessala para o reconhecimento como monumento, mas não necessariamente. E as pressões, então, quer dizer, do pouco que está reconhecido, né, essa seleção da excepcionalidade, ela não dava conta de toda essa produção de habitação no século XX, de toda uma outra arquitetura que precisava ser reconhecida. Então, começam pressões vindas de arquitetos, Bernard Seyfried é um deles, tem outros que vão fazer seminários, encontros, para debater o que era esse legado. E, finalmente, então, é criado um label, que é uma chancela do patrimônio do século XX, label du patrimoine du XXe siècle. Esse label é uma etiqueta, o Estado não tem nenhuma responsabilidade, ele faz um reconhecimento, ou seja, ele indica o que pode ser protegido, ser reconhecido, ele é uma honraria, nada mais do que isso. E essa honraria que não protege, ou seja, uma retirada do Estado em relação a essa produção. Ele passou a existir no final da década de 90, e eu vou falar o que acontece com ele daqui a pouco. Ele não cobria inicialmente essa produção de habitação. Então, a direção regional do Distrito 93, que é Saint-Denis, coordenada por um historiador, que é o Benoît Provost, vai fazer, então, um grande inventário e vai indicar 40 edifícios para serem reconhecidos.
E nas estratégias, eles incluem, então, um edifício que é esse daqui, que é do Christian de Portzamparc, sua carreira ainda jovem, antes de ser um arquiteto do Star System, já indicando, né, para um outro tipo de arquitetura, mas que era necessário, isso o próprio Benoit Prouvost me explicou, para convencer o Estado de que era preciso minimamente identificar esses edifícios como sendo alguma coisa importante como parte da história. Porque frente à Agência Nacional de Renovação Urbana, qualquer reconhecimento implicava em algum problema. Então, a ação do Estado vai ser uma ação de reconhecimento, identificação e interpretação. Né? Então, vão produzir uma série de livros, publicações e etiquetas que não necessariamente são aceitas pela prefeitura. Em Sarcelles, por exemplo, ninguém se interessou por colocar a placa do label. Eles falam, essa placa não serve de nada, essa placa não é nada. E ao mesmo tempo também, e mais importante do que isso, ela não impediu nenhuma demolição. Então, isso foi ficando escancarado. Esse é um edifício, Cité des Étoiles, em Bobigny, que ia ser inteiramente demolido, conseguiu-se uma negociação, mas é uma renovação, né, que nem sempre é clara quais são as suas justificativas e a sua necessidade. Esse é o caso da Tournoise, que eu já citei, que foi um escândalo final desse label, em que ficou claro que sequer o Ministério poderia estar na mesa, o Ministério da Cultura, para discutir a proteção legal ou os projetos. Isso levou, então, à extinção, ao fim desse label, que ele foi extinto em 2019, justamente o ano passado, embora ele ainda existe um site, ainda existe uma listagem, ninguém sabe bem o que vão fazer das placas, o que vai acontecer necessariamente com essa arquitetura, mas ele é substituído por esse label que é da arquitetura contemporânea remarcável. E a justificativa, então, para essa substituição, a nova lei do patrimônio do século XX, que agora é do XXI também, é justamente o limite temporal. Bom, agora chegamos no século XXI e era preciso, então, expandir. Mas a crítica por trás é essa crítica da labelização, do excesso de etiqueta sem a ação do Estado. E nesse novo instrumento jurídico da arquitetura contemporânea remarcável, o Estado precisa fazer dossiê de identificação. Esse dossiê de identificação é o que legitima o Estado a estar, ao menos, contemplado nos debates quando da transformação. Ou seja, uma política de salvaguarda. Né? A gente sabe que o patrimônio sem salvaguarda, ele não existe. Né? A ação de salvaguarda, ela é uma ação talvez mais importante e é a menos realizada em geral. Né? Nesse caso da França, a ausência de salvaguarda ela foi absolutamente intolerada do label. Ela não foi aceita. Quer dizer, o Estado que só dá uma etiqueta não foi duramente criticado. E essas críticas, então, isso é o que o Estado reconhece, né? O que o Estado protegeu oficialmente é muito pequeno, né? A conclusão que eu cheguei é essa, não são mais que 10 edifícios, todos de arquitetos reconhecidos, arquitetos com nome, sobrenome, reconhecidos pela historiografia, com alguma coisa que escapou, mas que não foi efetivamente sistematizado. Mas há toda uma ação da sociedade civil em favor desses espaços, criando novas lógicas, trabalhando com questões de espaço de moradia, de domesticidade, que interessaram muito a pesquisa, sobre as quais eu me debrucei. Algumas dessas ações são, para a gente caminhar para o final da minha apresentação, para a gente poder depois abrir para a discussão, né, a parte final aqui da minha apresentação. Essas ações locais, às vezes, elas são financiadas pelo próprio Estado. Então, a Agência Nacional de Renovação Urbana, ela financia, no momento da demolição, ela financia ações artísticas, ações de memória. Então, no caso da Cité Gagarine,
para demolir foi feito um projeto artístico com uma curadora que tem uma empresa que se encarrega, já fez várias experiências de despedida, em que ela reúne artistas de teatro, artistas plásticos, que fazem instalações, e nesse caso, a viagem que se chama Viagem de Gagarin, a Viagem de Gagarin foi lançada, foi feita durante as Jornadas do Patrimônio, que vão acontecer agora de novo esse ano. Próximas semanas são as Jornadas do Patrimônio Francês, que acontecem num final de semana e reúnem milhares de pessoas em muitos dos monumentos. Alguns dos conjuntos, antes de serem demolidos ou no processo de renovação urbana, é obrigado por lei, a agência tem um dispositivo que foi incluído, que é um dispositivo de memória, então são feitas entrevistas, em alguns desses casos viram livros, como nesse caso do Cortillier, que é um conjunto emblemático, que sofreu um grande processo de renovação, um pouco mais respeitosa, sem grandes demolições, e que virou um livro. Esses processos de memória são também muito questionáveis, porque essas memórias não servem exatamente para os processos de reconstrução, elas são um registro de um tempo que acabou, né, de um tempo que não foi considerado, o que só reforça um processo de estigmatização que é evidente, né, no processo durante a pandemia, havia inúmeras reportagens, né, de crítica a esses lugares. Isso é importante dizer, né? Olha, eles não respeitam o distanciamento social, olha, os lugares que têm mais índices da Covid são nos territórios populares, ninguém consegue morar nesses microapartamentos, e ao mesmo tempo, muita gente falando, não, foi respeitado, ou seja, eles estão parte de uma tensão social e de crítica social em que poucas vezes a própria experiência dos moradores ela é considerada. A própria agência de renovação urbana percebe isso. No caso do conjunto da La Courneuve, da cidade dos 4.000, esse enorme conjunto que fez renovação, eles financiam baladas urbanas, financiam visitas guiadas, que são pagas e oferecidas por sites de visita, como o Explore Paris, que são feitas por moradores, imigrantes, numa tentativa de mostrar essa experiência. E ao longo da visita, encontra-se, por exemplo, com uma religiosa que cuida da Igreja Católica, encontra-se com um imã da mesquita, encontra-se com uma líder comunitária, ou seja, para mostrar que naquele lugar, mostrar aos visitantes, aos interessados, que ali existe uma vida cotidiana. E essas visitas, elas são tematizadas, por exemplo, Vitry-sur-Seine, que é uma outra urbanier, tem uma visita só dos grafites, só para mostrar os grafites e a obra artística. Os museus comunitários, e aí assim como no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma museologia social muito importante, que é um pensamento museológico importante de contestação de museus de base. Na França, esse movimento ele é também importante, significativo, os ecomuseus e etc. E em alguns dos conjuntos, esses museus vão cumprir um papel fundamental. Um exemplo é o Museu Urbano Tony Garnier, que fica em Lyon, nesse grande conjunto habitacional de Lyon, que na década de 80 foi alvo de demolição, justamente porque ele está muito perto do conjunto onde houve uma revolta e um protesto antirracial. E esse projeto de renovação urbana levou à organização da comunidade, que fundou um museu a céu aberto, que é composto basicamente dessas pinturas na fachada, que mostram a história, a obra do Tony Garnier, da cidade industrial e todas as suas proposições urbanas. Isso depois gerou uma instituição museológica, uma sede, que tem um apartamento testemunho. Esse apartamento testemunho é uma reunião de objetos de uma domesticidade perdida, de uma domesticidade imaginada, que é altamente apreciado. Eles fazem visitação todos os dias, todas as tardes.
a visitação a esse apartamento, que mostram uma vida que não necessariamente é fundamentada em bases historiográficas, né? Esse é um dos grandes problemas. Por exemplo, eu tenho um quarto de criança que na visita, eu fiz uma visita técnica junto com alguns outros pesquisadores, e eles disseram, bom, não tinha quarto de criança, né? Geralmente um segundo quarto era ocupado por uma avó, por uma tia, por um parente próximo, e era tudo bem mais misturado. E a pergunta é, então, mas por que vocês criaram um apartamento de criança? Porque é o que as pessoas querem ver, elas só entendem desse jeito. E quando perguntada se essas fotos, né, eram fotos de pessoas reais, a resposta também é não, né? São pessoas imaginadas, moradores imaginados, muito diferente de uma musealização que acontece, por exemplo, no Tenement Museum em Nova York, que é enraizada numa historiografia, na história mesmo, né? Na história social, na documentação. Esses apartamentos testemunhos, então, eles dão conta de aproximar uma imagem, né? Uma imagem de uma França que resolveu o problema da habitação, de uma França que se modernizou, que foi capaz de oferecer o conforto, foi capaz de oferecer essa vida cotidiana. Esse é o caso, por exemplo, em Le Havre, onde tem uma casa do patrimônio, e a casa do patrimônio ela gere também um apartamento testemunho que organiza todos esses estereótipos de gênero, de domesticidade, do espaço feminino, do espaço doméstico, que é uma fronteira pouco ainda questionada e trabalhada em todo esse processo de patrimonialização. E a própria intérprete da visita, né, foi parte do trabalho de campo, ela disse, bom, esse não é um apartamento que existiu à época, não tinha um senhor e senhora Le Havre, isso nunca existiu, mas, e nem esse apartamento com tantos objetos de design, com tantos equipamentos, mas ele é um testemunho do que poderia ter sido essa visita, essa vida, né, nos apartamentos. A mesma coisa, a própria unidade de habitação, ela também conta com um apartamento, se é um mesmo apartamento. Essa é a unidade de habitação de Rezé, próximo a Nantes. Ela conta com um apartamento que foi mobiliado na época da construção e que hoje é gerido pela Associação de Moradores. As visitas são feitas por estudantes de arquitetura da faculdade e ele é gerido e, por exemplo, todos esses equipamentos, as latas, os mantimentos, eles são organizados e mantidos por essa associação de ex-moradores e que causam, de fato, na visita, grande comoção. Na hora que se abre o armário, essa cozinha projetada pela Charlotte Perriand, que não é mencionado, né, na visita, diga-se de passagem, há um retorno de memória muito significativo. Então, esse sucesso das cidades, dos apartamentos testemunho, eles são verificados num processo de patrimonialização feito por museus locais. Esse é um museu da cidade Jardim de Suresnes, que é um museu urbano e social, ele tem esse nome. O seu principal acervo é a cidade Jardim, com um apartamento que foi inaugurado em 2016, ou seja, de pouco tempo, que é um apartamento da porteira. Então, a temática aqui é uma temática do apartamento da porteira, com todos os objetos femininos, não se sabe se era solteira, se era casada, mas que foi interpretada desse jeito. E outros que vão surgindo como estratégias de permanência, como estratégias de cotidiano. Também em Villeurbanne, que é uma cidade colada a Lyon, há um apartamento que não fica aberto, ele é gerido pelo RISE, que é um órgão de urbanismo, não é uma secretaria, é um órgão de estudos urbanos, que também possui esse apartamento e que serve à visitação de escolas, na jornada do patrimônio, a visitação
pública ampla, ele é organizado, então, com essa perspectiva de que nem tudo é atrocidade nessa história da habitação social francesa. Olha o que foi possível fazer, olha o que esses apartamentos representaram de conforto, de provimento do Estado. Então, um orgulho e uma tentativa de construção de contranarrativas desses espaços de habitação que passam por uma construção do patrimônio mais no nível cotidiano e local. Eles são muitas vezes financiados pela prefeitura ou pelos próprios museus, que são museus públicos. Esse é um quartier Bollier, que tinha esse grande conjunto habitacional que se chamava Muralha da China, enorme, que foi demolido, e a prefeitura, então, faz visitas guiadas também a um outro apartamento museu organizado aí com vestidos, e esse aqui foi todo inteiro organizado com doações de moradores, todos com doações de moradores, e a temporalidade, ela é bastante fluida. Então, um pouco como crítica a isso, ou para pensar novas alternativas, ou como parte de pensar esses projetos do cotidiano, aí para acabar dos meus últimos slides, se criou essa associação do Museu da Habitação Popular, na França, criado por um grupo de professores de história, de historiadores, que hoje estão radicados no Centro de História Social, onde eu fiz o trabalho de pós-doutoramento, que queria justamente tentar mostrar, fazer um apartamento testemunho, mas problematizando essas temáticas e questionando a experiência a partir da própria história. A oportunidade do museu é feita também no processo de demolição. Eles vão fazer uma primeira experiência de um apartamento museu nesse conjunto que será demolido, e a Agência Nacional de Renovação Urbana vai emprestar um apartamento, 2 apartamentos, antes da demolição, para que seja feita uma exposição de habitação social, que vai ser feita a partir da documentação que eles vão pesquisar. Ou seja, o universo, né, da periferia e do patrimônio na periferia é um universo a ser explorado, né? Existe uma maison da Ballier de l'Architecture, quer dizer, maison da periferia e da arquitetura, é um museu que faz uma série de exposições, que nesse ano que eu estive lá fez uma grande exposição sobre os conjuntos habitacionais, justamente para pensar o lugar desses conjuntos na história urbana. Houve também um grande festival, o Festival dos Conjuntos Habitacionais em Imagens, com exibição de filmes, feito por uma prefeitura onde 60% do município é composto de conjuntos habitacionais, e em que a discussão do turismo, a discussão da visitação, ela não se coloca. Então, há um enorme desafio de pensar quais seriam essas permanências. A conclusão, então, uma das conclusões é que, na verdade, há um território de reflexão, quer dizer, há um território de embate sobre o discurso autorizado do patrimônio, quer dizer, como que se questiona esse discurso, como criar novas narrativas, como aceitar essas novas narrativas. Tem uma fala do morador desse edifício aqui, no documentário, que fala, olha, eles querem destruir esse edifício, mas eles sequer sabem tudo que vivemos aqui. Ou seja, o entendimento de uma virada patrimonial com a participação social, com os proprietários, com os moradores, ou seja, como diz o próprio Piano aqui no Brasil, né? O repovoar o patrimônio é uma demanda que é também comum lá, né, que não está necessariamente resolvida e cujas as soluções elas caminham em nível do Estado muito mais a partir de uma etiqueta, que essas etiquetas de chancela, e em nível local elas vão tentando se resolver ou se apresentar numa escala do cotidiano. Então, acho que eu vou parar por aqui, porque já deu 1 hora de fala, e assim a gente pode, então, conversar um pouco e
ficar feliz de dialogar com vocês sobre essa apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Flávia, pela apresentação maravilhosa. Antes de mais nada, eu queria reforçar, engrossar o cordão da campanha contra o PL 529, que é mais um ataque, uma tentativa de desmonte não só das universidades, mas também de autarquias e companhias como a própria CDHU, já que estamos falando hoje de produção habitacional, né? Mas, enfim, voltando aqui ao nosso assunto, a sua apresentação mostrou, eu vou abrir para as perguntas já tem uma série de perguntas no chat aqui, mas a sua apresentação mostrou, então, esse fantástico panorama da relação entre habitação social moderna e patrimônio na França, e levanta uma série de questões e também de aproximações possíveis, né, entre a produção de moradia moderna na França e no Brasil, apesar, é claro, das grandes diferenças de contexto político, econômico, cultural, social entre os dois países, e também do alcance das políticas habitacionais e patrimoniais por parte do Estado. Mas, procurando relacionar, então, com a questão da apropriação desses conjuntos pelas pessoas, que você colocou, né, um ponto que me chama a atenção nesses paralelos possíveis entre esses conjuntos habitacionais no Brasil e na França, é o fato de que lá os HLM, né, as habitações à loyer modéré, viraram um símbolo de habitação periférica, que ficaram cristalizados no imaginário popular como lugares de imigrantes e de enclaves culturais marginalizados, né, muito ligados ao rap, ao hip hop, né, por exemplo, grandes artistas dessas vertentes culturais vêm desses lugares. E no Brasil também, né, assim como no Brasil, talvez, enfim, muito fortemente aqui em São Paulo, também ficou no imaginário popular esses grandes conjuntos habitacionais quase como sinônimos de Coab, né, que remete a uma tipologia de edificação, mas também a uma localização periférica e a um tipo de cultura urbana marginalizada. Então, como as suas análises levam em conta também a questão humana, cultural, para além das características estéticas e estilísticas, que é o que, na maioria dos casos, justificam, né, a patrimonialização, queria que você falasse um pouco mais dos impactos que tem essas relações da Agência Nacional de Renovação Urbana no patrimônio, mas também na própria cultura, na transformação de cultura desses lugares, né? E aí, ao sair desses conjuntos, também para onde vai essa gente, né? Só rapidamente, então, para complementar, que eu acho importante lembrar que essa onda de revolta que você mencionou, que pegou fogo, né, nas periferias, nas banlieues de Paris no final de 2005, depois da morte de 2 imigrantes, que detonaram uma onda de protestos que deixam claro também esse problema de inserção cultural e social dos imigrantes franceses, né? E tudo isso tem como palco justamente essas banlieues, essas periferias de Paris, onde esses conjuntos estão localizados, e parece que não coincidentemente, depois de 2005, as ações da ANRU se intensificam, né, com essas remodelações e demolições que são soluções muito violentas, em tese, para um problema, como você mostrou, mas também que parece colocar fim a um paradigma de um modo de produzir habitação que as HLM instituíram, e me parece também uma metáfora da demolição da própria utopia do bem-estar, do estado de bem-estar social francês. Enfim. Isso mesmo, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é o fim, né? Esse fim da utopia, ele está decretado desde o final da década de 70, né, onde há um questionamento muito claro, né, de para onde vai essa utopia do bem-estar social. Ela fica clara como uma utopia, e no momento em que essa utopia ela passa a ser uma utopia também de imigrantes, né? O fornecimento de aparato que o Estado dá para os imigrantes é altamente questionado na situação contemporânea, né? Então, para que prover habitação? Para que servem esse tipo de habitação? Está na base de toda a estrutura de preconceitos que abarca as pessoas e as suas próprias moradias. Para onde as pessoas vão
elas continuam morando em habitação social, só que mais distante, né? Cada vez mais distante, né? Há uma crítica muito grande, afinal de contas, para que servem isso, né? Porque é um processo de expulsão que só afasta o problema para outro lugar, né? Todo o argumento, por exemplo, na Cité Gagarin, é que todo mundo foi locado ali perto, mas há uma cultura urbana que justamente se perde, e é isso que uma das entrevistas na Maison de l'Architecture e da Banlieue é que depois de 2005 há uma explosão desse tema na França. Realmente, né, a ANRU, ela intensifica, ela legitima toda a decisão, quer dizer, a lei é de 2003, mas a agência, as revoltas são 2005, ela intensifica todo o processo de demolição, e a sociedade se pacifica, cai num silêncio muito grande em relação a essa demolição. Ele quase aceita como alguma coisa possível, porque também há um entendimento de que, olha, as pessoas continuam recebendo habitação de interesse social. Então, isso é uma questão bastante sensível e complicada e que tem voltado, né? Ela foi muito importante e essas ações de preservação, elas, na verdade, são muito tímidas face a tudo que acontece. Então, respeito, você me perguntou, uma cultura da periferia, ela não necessariamente é entendida como uma cultura de patrimônio da periferia, né? Eu acho que uma das conclusões que eu chego é que o patrimônio imaterial, que é um enorme tema do mundo patrimonial contemporâneo, ele sequer chega nesse lugar, né? Ele sequer chega, e o patrimônio, o sentido do patrimônio, ele ocupa um espaço muito pequeno nesse debate. Tá. Bom, nós temos uma série de perguntas aqui, vamos ver se dá tempo da gente responder todas, né? Eu vou tentar fazer algum bloco aqui, né? Me comprometo a passar por todas, mas vou tentar fazer algum bloco aqui, fora os comentários de agradecimentos e de parabenização aqui que estão aparecendo muito aqui no chat. A Marina Onofre, Marina Marques coloca: Flávia, no momento de demolição desses conjuntos, eles ainda estão ocupados por seus antigos moradores? Existe alguma política de prioridade dos antigos moradores para acesso às novas unidades? Então, relacionado com o que você está dizendo, né? E mesmo com uma porcentagem reduzida de habitação social nos novos edifícios em comparação com a composição original. E aí eu só vou fazer juntar isso com a pergunta da Bruna Bassetti, que ela diz: Flávia, os processos de pesquisa e identificação dos conjuntos habitacionais que se tornaram publicações foram feitos em conjunto com os moradores ou a elaboração foi executada apenas por técnicos? Eles são basicamente documentos sobre as características históricas e arquitetônicas dos edifícios ou tem registros da cotidianidade também, entrevistas com moradores, etc. Você quer que eu responda essas duas? Sim, pode responder essas duas, depois eu faço um bloco com mais duas. Tá bom. Eles estão, no momento em que eles são demolidos, eles já não estão ocupados mais, né? Há um processo de... Isso aí é maravilhoso para pesquisar, porque existem os registros de moradores, como são habitações geridas pelo Estado, então existem registros tanto muito claros da ocupação quanto da arquitetura. E há toda uma negociação de novos apartamentos, e no momento que eles são demolidos, eles já estão completamente esvaziados. Esse processo, por exemplo, na Cité Gagarin, que eu pesquisei mais detalhadamente, e eles começam a ser esvaziados 2, 3 anos antes. No Parque Olivier também, que é o edifício lá dos rappers, ele ainda tem algumas torres ocupadas, mas há um processo de denegrir essa imagem, né? Eles vão ficando vazios, decadentes, os comércios vão fechando, e aí finalmente se demole. Então, quando demole, já tem uma outra destinação. E o que é novo, então, não é inteiramente de habitação social. Então, a discussão é trazer novos usos para
para esses lugares, trazer novos sujeitos sociais, passa por destituir o programa de habitação social. A pergunta da Bruna, também agradeço a pergunta da Marina e também da Bruna. Bruna, não, na verdade, são empresas de memória que são contratadas para fazer as entrevistas e para fazer essas publicações. Então, existe geralmente uma história do conjunto, depois testemunhos do que eu vivi, do que a família minha viveu, como eu cheguei, etc. E são publicações que não são projetos necessariamente de história oral, né? São recolhimentos de entrevistas e experiências cuja a utilidade no tempo presente, quer dizer, em relação ao que se patrimonializa, em relação àquelas pessoas, eu não consigo mensurar necessariamente, porque eu não trabalhei com as pessoas que foram entrevistadas, mas há estudos sobre esse processo de memória muito críticos, a memória esvaziada de sentido, né? E aí a memória, só para amarrar, né? A memória no patrimônio na França, ela é importantíssima. O trabalho do Pierre Nora, da década de 80, toda a discussão da memória do patrimônio, ela ocupa um lugar, ela serve, a memória serve justamente para as permanências, né? Para as novas atribuições de valor. A gente entende a memória como um dispositivo de conseguir olhar e pensar para coisas que não estão necessariamente contempladas nas políticas públicas. Uma das possibilidades, né? Como as populações memorializam aquele espaço, querem lembrar daquele espaço. Nesses casos, não, é uma memória muitas vezes institucionalizada. Certo. Eu vou fazer mais um bloco de 2 perguntas aqui, Flávia. Da Marina Pio, que coloca o encerramento da produção dos grandes ensembles a partir dos anos 70, que você relacionou também à crise do petróleo, sofreu alguma influência mais direta dos debates sobre Pret-Taigo e sua demolição? Aliás, isso me lembra você colocou o documentário, né, o Le Bâtiment 7, com o documentário do Pret-Taigo, né, que também onde as pessoas fazem um pouco o mesmo requerimento, ou seja, não fomos ouvidos, né, em nenhum momento. E aí, juntando isso com a pergunta do Tommy Bach, ele diz: bom dia. Fica a impressão de que sempre há uma insatisfação histórica em relação à produção arquitetônica em termos habitacionais, independente do país. Muito complexo atender às demandas de moradia das populações, já que as culturas estão sempre em franca mudança. Em não havendo fórmulas mágicas, o que seria possível se fazer para produzir moradias em quantidade e qualidade? E aí ele te dá parabéns. Pode responder, depois eu faço mais um. Marina Pio, obrigada. Eu acho que não há uma influência, né? Eu acho que os debates do Pret-Taigo, recomendo também esse filme, que talvez você já tenha visto, já conheça, a demolição, o processo de destituição dos conjuntos, de demolição dos conjuntos habitacionais nos Estados Unidos, tem a ver, primeiro, com um estigma racial muito grande que vai atingir esses lugares. Isso tem estudos que mostram, o próprio filme do Pret-Taigo mostra isso, né? Um preconceito racial que esses lugares são virar guetos e que em lugares, às vezes, muito valorizados. Tem outras interpretações mais recentes, Marina, que tem colocado a ideia da demolição no contexto da Guerra Fria. Então, a disputa entre os países, entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, a Guerra Fria, esses grandes conjuntos habitacionais que no leste vão ser assim, construídos em massa, né? Eles são construídos em massa no leste europeu, no bloco socialista, e que nos Estados Unidos começam a ser demolidos também por se associar essa arquitetura a uma arquitetura comunista, a uma arquitetura que não se quer. Então, há algumas interpretações, alguns estudos recentes que têm tentado mostrar isso. No caso francês, eu acho que tem um caldo de crítica do movimento moderno. Esse caldo de crítica, ele faz parte de uma própria história da arquitetura, e aí pensando uma interpretação mais ampla da história da arquitetura, se é que isso é possível, mas me parece que tem. Mas acho que eles têm, sobretudo, a ver com os processos de imigração franceses. A classe média vai saindo desses lugares, os historiadores mostram isso. A historiadora Annie Fourcault,
Foucault, que é uma das principais historiadora social, que trabalhou com habitação, orientou inúmeros trabalhos sobre esse tema. Ela mostra exatamente como vai se destituindo a habitação de um local de moradia legítima. Então, esse processo vai, de fato, levando à estigmatização. Então, os imigrantes, há uma associação muito direta entre imigração e lugar pobre, de pobreza, que uma coisa cola na outra nesse período, e a justificativa de demolição depois ela é dada pela voz que esses próprios imigrantes vão ter. Eles vão começar a reclamar, que não são imigrantes, né? Muitos já são franceses, que vão reclamar do seu lugar de legitimidade no Estado e o preconceito, então, que gere. Mas eu diria que é um preconceito não só arquitetônico. E aí, se eu me permitir responder a pergunta de Tommy Bach, espero que seja esse o nome, que eu não vi, obrigada. Eu acho que as soluções, elas passam por um desafio coletivo, né, de achar que esse é um tema que precisa ser enfrentado, né. Eu acho que para a França é um desafio coletivo e foi um desafio, essa é uma conclusão, né, o estado de bem-estar social passou pela promoção da habitação, coisa que aqui no Brasil, os nossos conjuntos, que eu já estudei muito, né, que é com um grupo de pesquisa coordenado pelo Nabil Bumbu, que já fiz mestrado, doutorado nesse tema, eles são uma resposta pequena, uma resposta importante, possível. Eles mostraram que é possível fazer, né, dar respostas de qualidade, e outras tantas respostas que foram dadas ao longo na história da habitação social. É preciso que isso seja uma agenda, como foi recentemente no Brasil, né? Com críticas que eventualmente se possam fazer. Né? Ok. Bom, então, mais um bloquinho de perguntas. Uma do Fuser Luca, que fala: houve alguma experiência de reapropriação associada à instalação do Label 20e siècle, seja durante pesquisas ou que tenha sido mobilizado quando fosse ocorrer uma ação de renovação, por exemplo? E aí, só juntando uma pergunta mais direta, o Fernando Lima pergunta se há literatura em português sobre essa experiência ou em inglês. Se há literatura em português sobre a experiência do Label ou da história da habitação? Não, sobre... Posso falar as duas coisas? E a do Luca se há uma... Eu não entendi. Você pode repetir? Desculpa, eu não consegui ler. Claro. Ele pergunta se houve alguma experiência de reapropriação associada à instalação do Label 20e siècle, seja durante pesquisas ou que tenha sido mobilizado quando fosse ocorrer uma ação de renovação, por exemplo. Tá, eu não sei se eu... Vou começar pela pergunta do Fernando. Obrigada, Fernando, pela pergunta. Não, tem muito pouca bibliografia, tanto sobre a história da habitação social francesa, existe alguma coisa. Tem o trabalho do Diego Beja, inglês de Souza, a quem eu também agradeço, foi um interlocutor importante, me apresentou a todo o pessoal do CHS, e realmente queria agradecer muito a ele, eu esqueci de falar isso no começo, foi imperdoável da minha parte, e ele fez uma tese de doutorado, uma cotutela, em que ele traz uma discussão em português, acho que é o que tem de melhor em português sobre a experiência. Sobre os processos de patrimonialização, aí tem menos ainda, a gente tem um déficit de traduções e de produções bibliográficas. Existe um texto importante do Richard Klein, que é um professor de Lille, que esteve aqui no seminário, na FAO, e ele escreveu um texto em português que fala um pouco dos desafios do Label, mas, de fato... justamente uma das expectativas da pesquisa é poder produzir, na tese que eu estou escrevendo, uma parte um pouco que conte, né, que isso vire um texto. Eu não entendi, espero que eu tenha respondido, então, a pergunta em relação à reapropriação do Label. Não entendi bem, Lucas, o que você quis dizer em relação à reapropriação do Label, mas o Label, ele foi utilizado como um instrumento de reconhecimento, como uma etiqueta mesmo, é uma placa que tá, né? Eu colecionei essas placas, eu saía procurando onde estavam as placas,
E essas placas, elas são colocadas lá e elas não são uma antessala para nenhum processo de proteção. Elas não têm nenhuma associação, elas não servem como antessala para inscrição, elas não são antessala para o Classiman, elas são uma instituição autônoma, inclusive é pouco estudo, quer dizer, há uma listagem e não passa em conselho. Isso foi difícil de eu conseguir entender, porque eu queria acessar os dossiês, os documentos, e não tinha, até que alguém falou, não existe mesmo, existe essas publicações que eventualmente saem para fazer o reconhecimento do label, né? Porque de fato há pouca implicação prática do label, né? Em qualquer uma das coisas. Então, duas temáticas, isso seria interessante falar, né? Duas temáticas na Grande Paris, na Ile-de-France, são a temática da habitação social e a temática das igrejas católicas. Então, tem um grande inventário de igrejas, de templos, que também receberam o label. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui da Juliana Amaral, que pergunta, professora, pensando no tamanho desses edifícios e na escala reduzida das habitações produzidas no lugar, que outra tipologia vai absorver esse contingente populacional? Bom, Juliana, eu acho que esse é um problema, né? Porque existe um decréscimo populacional que justifica, né, a demolição em países do leste, por exemplo, na Alemanha Oriental, que também demoliu de montes essa produção habitacional, essas demolições são justificadas pela ausência de gente para morar. Então, não tem quem more, quer dizer, há um processo de desindustrialização, essas periferias industriais, elas mudam de caráter, as pessoas estão saindo desses lugares, mudando para outros lugares, e elas, então, não precisariam morar. Na França, esse processo de mudança das características da industrialização, claro que elas acontecem, né? Mas há uma substituição por serviços. Então, esses lugares continuam sendo muito habitados, porque, por exemplo, em torno de toda Paris, são os conjuntos habitacionais onde moram as pessoas que trabalham nos serviços, quer dizer, cada vez mais a periferia, né, a Grande Paris, ela vai ficando como um lugar que era inicialmente de uma população pobre e agora de uma população de classe média e média rica que não dá conta mais de morar na área central, então que está pressionando, né? Agora eles vão fazer um grande metrô com 63 linhas que vai ligar o anel em volta todo de Paris, atingindo justamente esses conjuntos que estão sendo renovados. E as pessoas vão ser expulsas para um anel ainda maior. Ou seja, a escala, quando se demole tudo isso, Juliana, a escala se constrói novos paradigmas de cidade, mais espalhados, menos densos, menos verticalizados. Então, eles são baixos, mas eles também têm uma densidade. Não é necessariamente porque é baixo que tem pouca gente. Mas eles continuam sendo muito habitados. E mesmo quando eles não são habitados, até ontem conversando com o Ivo, ele lembrou no caso de Firminy, que é o conjunto feito pelo Le Corbusier, a última das unidades de habitação, feita já na década de 60, ele nem viu inaugurada, ela ficou por um bom tempo vazia, ela ficou totalmente vazia, uma parte dela vazia, e a prefeitura queria demolir. E os próprios moradores disseram, não, a gente quer manter, a gente quer salvaguardar essa edificação. Então, o fato de estar vazio ou não estar vazio, no caso francês, não me pareceu como sendo um problema, justamente porque eles estão ocupados, uma grande maioria. O problema é onde colocar, né? E aí eles colocam naqueles edifícios mais baixos, que também são terrenos enormes, né? O paisagismo, para quem se interessa nesse tema,
o paisagismo moderno é um patrimônio desses lugares, né? São projetos, mais projetos de organização do território e que vão sendo também destruídos com esses novos projetos. São edifícios mais baixos que ocupam mais parte, uma maior quantidade de terrenos, que exigem mais terrenos. Sim, ô Flávia, mas as pessoas que moravam nesses lugares, elas são expulsas para anéis mais periféricos, certo? Ou seja, Não, se mantém a densidade, né, de mas uma mais outra forma. Em alguns casos, sim, outros casos não. Por exemplo, nos casos que eu estudei, do Parque Oliévka e de Nanterre, são aquelas torres nuvem, né? Que são bem coloridas, com aquela forma de bolha, uma coisa super pós-arquitetura da década de 70. Nanterre é uma cidade onde o Maio de 68 começou, né? Um epicentro do Maio de 68, onde havia uma grande favela, né? Havia uma enorme favela, que era o Bidonville de Nanterre, que foi extinto naquele mesmo momento. Então, aquele conjunto habitacional, ele é ocupado por uma população que tem um reconhecimento de lutas históricas da habitação social. Então, eles não aceitaram, naquele caso, de forma alguma, ser expulsos. Então, por isso, a demolição de uma única torre, que acabou vencendo. No caso da Cidade Gagarin, a argumentação é de que todo mundo foi para perto. Mas essa argumentação de todo mundo foi para perto é uma argumentação que a gente vê em outras situações, né? Não necessariamente essa é a minha questão aqui. A minha questão é pensar como que que é um pouco o que você me perguntou, né, no começo, como que esses lugares dão conta de uma experiência de vida que pode ser vista como precarização, mas pode ser vista como riqueza cultural, como parte da história da cidade, como mobilização. Não necessariamente eles têm que permanecer, mas a crítica à permanência eles não servem, talvez para aquelas pessoas, aí a gente precisa descolonizar as nossas mentes, olhar com outros olhares para compreender os sentidos que aquelas pessoas dão, né? É uma questão da perspectiva de quem mora, talvez, né? E é o que muitos dizem, bom, aqui, os rapés estão falando, aqui é nossa memória. Esse edifício aí, que é comum, que ninguém vê nada, para a gente é a nossa história. Aqui o Rapper fala no filme, né? Fala, bom, isso aqui é o edifício mais famoso da França. Vocês estão achando o quê? É o edifício mais famoso da França. E ele tem que ficar, ele não pode ser demolido. Então, para ele, lógico que ele não mora mais lá, porque ele é um rapper de sucesso que ganha muito dinheiro, né? Mas o fato é que a associação de uma cultura e de uma parte da história, né, dá o direito de necessariamente questionar. Será que a demolição esse é o debate, né? Não estou defendendo que seja ou que não seja, não cabe a mim. Eu não sou detentora desse poder cultural, dessa identidade cultural, né? Não está nas minhas mãos, mas a minha questão é justamente problematizar isso. Esse é o meu papel. Certo. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Na verdade, eu queria, antes da gente fechar, então já vamos caminhando para fechar, eu queria, para finalizar, tentar relacionar um pouco, que você tentasse relacionar, né, as ideias de construir o patrimônio imobiliário que você coloca no início e o patrimônio do século XX, que você, né, como você colocou logo no início da sua apresentação, e ouvir de você um pouco mais sobre isso, né, dessa dimensão da experiência das próprias políticas habitacionais como um patrimônio em si mesmo. Né, falando de patrimônio, esse patrimônio que é o patrimônio do pensamento sobre a habitação, e não somente dos edifícios, né, porque acho que isso pode indicar caminhos a se percorrer ou a se evitar no campo da produção habitacional, que no caso brasileiro é um problema longe de estar resolvido. Né? Eu acho assim, que sobre a discussão do patrimônio do século XX, ela é uma discussão, quer dizer, o próprio nome, século XX, né? A gente não fala de um patrimônio do século XVI, a gente não fala de um patrimônio do século
XVIII. O patrimônio do século XX, ele é alguma coisa que é bastante fluida, né? Ela tem um conceito que merece ainda a gente pensar bastante sobre ele, e não é à toa, portanto, que essa etiqueta, esse reconhecimento acabou sendo, de alguma forma, substituído, né? Porque no século XX cabem muitas experiências de temporalidade, né? E geralmente essa arquitetura do século XX, no caso francês, ela arquitetonicamente ela é muito mais alargada do que para nós, no Brasil, seria uma arquitetura do século XX de valor, né? Para uma discussão mais corrente do que é colada na historiografia. Na França, esse século XX, ele recai muito mais na primeira metade do século XX. Então, as ações da arquitetura do século XX, elas são arquitetônicas, principalmente, majoritariamente arquitetônicas, e de alguma forma valorizam uma arquitetura de uma primeira racionalização, uma arquitetura chamada déco, uma arquitetura do concreto, e que é a mais valorizada, ou uma arquitetura, por exemplo, do metrô, de ferro, né? Esse tipo de expressão. A segunda metade do século XX, ela é pouquíssimo considerada, onde os conjuntos habitacionais seriam uma representação dessa arquitetura do século XX, né? A etiqueta da arquitetura do século XX. Mas, para dizer que isso não é alguma coisa pacífica, isso tem a ver com as lógicas com as quais o patrimônio se constitui essencialmente materialmente. Né? Por exemplo, os primeiros reconhecimentos, os primeiros tombamentos, né, Classement, na França, de bens do século XX, são as trincheiras e os sítios de memória da Primeira Guerra Mundial. Esses são os primeiros reconhecimentos que são feitos, né? São esses sítios da Primeira Guerra Mundial que são memorializados, são lugares de visitação, a trincheira, o monumento e etc. Depois disso, poucas experiências do século XX são memorializadas. Daí, justamente a hipótese de que a habitação social ocupa um lugar privilegiado, porque ela é onde as experiências do cotidiano do século XX, no caso francês, aconteceram em larga escala. Né? Aconteceram e dão conta de uma experiência do morar. Então, e elas causam muita polêmica. Quer dizer, há uma memorialização, isso também é uma coisa que eu gostaria de ter falado no começo, em algum momento da apresentação que escapou, que há uma memorialização dessa arquitetura e uma musealização. Por exemplo, o Alexander Road, que é o conjunto da Inglaterra, do casal, né, do Smithsons, ele foi inteiro demolido e o Victoria and Albert Museum comprou uma fachada inteira que faz parte do acervo. Você agenda, eu fui lá e visitei. Você agenda e você pode ver uma parte da fachada. Ou seja, é uma musealização da materialidade que, claro, que dá conta de uma dimensão. Isso não é uma novidade. Ou, por exemplo, as cozinhas de Frankfurt. Existem vários museus que compram cozinhas inteiras de Frankfurt e colocam. O Museu do Design em Londres tem uma réplica, o próprio Victoria and Albert tem uma réplica, tem museus na Holanda, réplica e originais. Às vezes tem a réplica exposta e o original da cozinha guardado. Isso é a experiência do século XX? Não, né? É uma dimensão de musealização desses objetos. Então, pensar a experiência da habitação pública como uma experiência intelectual, eu acho que sim. Eu acho que é uma forma interessante da gente pensar, né? A própria Laura Jane Smith, que é uma intelectual, uma teórica do patrimônio, né? Ela fala um pouco de um patrimônio que pode ser partilhado por grupos de identidade. Eu acho que existe um grupo de identidade dos arquitetos também, quer dizer, uma outra camada, não tem nada a ver com os moradores, que pode valorar, né? E pode atribuir sentido a essa experiência de produção de habitação social
que justifica, em certa medida, a sua permanência, desde que ela não seja um fetiche, né? Desde que não seja como as visitas à obra do Le Corbusier, que é só arquiteto que visita e que quer ver aquela experiência. E foi muito interessante na visita do apartamento testemunho lá em Rezé, que a pessoa responsável era uma estudante de arquitetura de Nantes. E aí ela começou a falar, bom, aqui então tem o homem ideal, que é o homem ideal do Le Corbusier. E uma determinada hora ela falou assim, o homem ideal segundo Le Corbusier, né? Aí eu falei, é isso mesmo, porque homem ideal para quem, cara pálida, né? E então, assim, esses questionamentos dessas narrativas que colam numa história do patrimônio, uma história da arquitetura moderna, é o que me assustam, né? Porque são lugares que estão vivos, que tem gente morando e que não necessariamente isso está levando em conta, né? O fetiche da arquitetura do qual a gente não consegue escapar e do qual, frequentemente, a arquitetura moderna está encapsulada. Né? Esse é um desafio, né? De superar, né, o reconhecimento a partir de um estilo ou de uma característica física, porque ele sim reitera esses campos de legitimidade, de saber, etc., que na arquitetura moderna a gente vê assim claramente. Sim. Olha só, rapidamente, se você conseguir, se ainda der tempo, eu pulei o Diego Bis perguntou, primeiro te parabenizou, né, pela apresentação, depois ele queria ouvir mais sobre a diferença da abordagem da história social comum na França em relação à história da arquitetura. Da história social... bom, essa é uma ótima pergunta, vou tentar responder. Eu acho que a pergunta é... Obrigada, Diego. Constantinho, se você puder já juntar rapidamente a pergunta da Yasmin, e aí a gente fecha, porque a gente já está chegando próximo do final aqui. Tá bom, a gente precisa sair aqui para outra sala. Em que medida você percebe que essa pesquisa contribui com a reflexão sobre patrimonialização da habitação social no Brasil, pensando em suas pesquisas anteriores? Olha, primeiro, o Diego, acho que tem uma diferença enorme entre a historiografia da habitação social. Acho que no Brasil, embora a história seja completamente influenciada, a história social seja completamente, tem uma relação muito íntima com a historiografia francesa, a história urbana no Brasil ela ficou mais a cargo dos arquitetos. E então os historiadores eles não têm trabalhado, salvo alguns grupos, né, como a Unicamp, mas em geral eles não trabalham com a história urbana. E na França, não, né? A França tem um campo de investigação da história urbana que me fez pensar muitas coisas, né? Ao ler essa historiografia, em que quase não se fala do arquiteto, quase não se fala necessariamente do estilo, não tem descrição arquitetônica, isso coloca, rende a historiografia da arquitetura, leva para outro lado, né? E a história da arquitetura, ela, justamente por estar, me pareceu, né, muito presa a essa articulação estilística ou essa crítica da arquitetura, de qual o lugar da arquitetura moderna na França, ela escapa um pouco dessa produção arquitetônica. Então, eles ficam falando da pré-fabricação, falam, mas não há, por exemplo, um inventário. Né? Existe um livro grande, mas não há um grande inventário sobre essa arquitetura. Então, acho que há uma diferença historiográfica muito grande e eu acho que tem muitas interlocuções que a gente pode fazer. Bom, a pergunta da Yasmin, o que tem? Yasmin me colocou um monte de questões, né? Um monte de questões contemporâneas. Obrigada, Yasmin, pela sua pergunta. Sim, eu acho que me colocou, primeiro, diante do desafio de repensar
os nossos próprios campos de valoração, né? E dimensionou muito o que é essa pesquisa, o que é o significado da habitação social lá e o que é o significado aqui. E um dos movimentos da pesquisa foi justamente olhar para os museus de favela, para os novos museus de habitação, para os museus contestados, para os processos de patrimonialização contestados no Brasil, né, de vilas operárias, em favelas, para sair justamente dessa produção do Estado que está muito colada numa historiografia do patrimônio. Né? Eu acho que o patrimônio cola na historiografia. Isso ficou claro para mim, isso corroborou a minha hipótese e me abriu também para pensar outros desafios da habitação. E do patrimônio. Então, obrigada. Mas isso, de fato, é uma reflexão que ainda estou fazendo. Bom, ok. Então, Flávia, obrigado. Eu acho que agora a gente já pode encerrar. Então, eu queria agradecer de novo a Flávia pela apresentação fantástica de hoje. Queria agradecer de novo ao pessoal do Vídeo FAO, a própria FAO por abrir esse espaço, né, do FAO Encontros para a gente poder conversar com toda, não só com a comunidade FAO, mas com todo mundo todos os interessados no tema, né? Então, agradecer a FAO na figura da Ana Lana. E, enfim, acho que a gente fica por aqui. Agradeço a audiência de todos e uma boa quarta-feira para todo mundo. Muito obrigado. É isso, obrigada. Realmente o FAO Encontros tem sido um espaço importante de reunião da comunidade FAO. E para mim, de fato, foi um privilégio poder fazer parte dessa comunidade, dialogar com o Ivo, com tanta gente que esteve aqui hoje, que passou por aqui, e pensar a partir daí caminhos de superação de tantos problemas que a gente tem, né? E não ao PL 529 de 2020, e não a todos os desmandos que a gente tem vivido atualmente. A gente tem um grande campo de luta e combate, e a gente precisa seguir com isso em mente. É isso que motiva a gente. Então, obrigadíssima.